Olá, boa noite. Tudo bem, galera? Como estão todos? Beleza? Muito bom estar aqui com vocês. Essa noite a gente vai ter um convidado espetacular aqui. Seja muito bem-vindo. Presidente Samir Shelala, já na área, já participando aqui da nossa live. A gente tem hoje visão em tempos extremos. Live Imortais da Abrace. Já agradecendo aqui, em nome do nosso presidente Samir Shelala, presidente da Abrace, né, a oportunidade de conhecer os imortais. A gente tem falado todas as semanas aqui, todos os dias de terça a sexta-feira, com vários imortais, homens e mulheres incríveis, com histórias fantásticas. E hoje não poderia ser diferente. Hoje... Tudo bem, boa noite, presidente. Hoje eu vou ter um grande desafio, né? Porque o nosso convidado tem um nome um pouco, vamos dizer assim, diferente, né? Ô, Sérgio, infelizmente eu não vou poder aceitar o seu convite, porque eu estou esperando um convidado. Essa noite a gente tem um convidado especial, né, uma live especial, mas depois me chama no privado e nós conversamos, pode me chamar no direct, ok? Então, nós vamos receber hoje o professor Dr. Stavros. Mas o sobrenome dele, eu vou deixar que ele mesmo fale para vocês, porque eu tentei memorizar, mas não foi possível. Ele é uma pessoa incrível. Deixa eu dar uma chamadinha nele aqui, deixa eu ver se ele está na área aqui. Não está aqui. Deixe-me ver. O doutor Santana, seja muito bem-vindo. Deixe-me ver. Agora sim. Agora aqui está ele. Então, ajude a receber professor, doutor Stavros. Aqui está ele. Eu tinha entrado antes, mas eu tive que entrar de novo porque não estava aparecendo vivo aí. Entendi. Agora estou lhe vendo bem. O senhor está me ouvindo bem, doutor? Tô. Deixa eu só ajustar aqui, porque pela câmera o ajuste era outro. Perfeito. Eu estou lhe vendo muito bem, tá? O ângulo está ótimo, o senhor está bem. Bem. A câmera está pegando bem, o senhor está ótimo. Muito bom. Ó, já tem aí na tela, né, a mensagem do nosso presidente, lhe dando boas-vindas, boa noite. Né? Obrigado, presidente. Grande honra minha estar aqui. Agora, professor, vamos fazer uma coisinha diferente. Eu vou anunciar o senhor, eu anuncio o seu primeiro nome, aí o senhor vai com o segundo e o terceiro sobrenome, porque para mim fica difícil. Então vamos fazer uma dobradinha aqui. Então essa noite nós vamos ter com vocês a honra, o prazer de receber um gênio, um professor que ele é doutor, professor doutor Stavros Panagiotis Xantopoulos. É só criar coragem para É só criar coragem, mas se eu falo, professor, a galera ia rir, porque ia pensar que eu estava me xingando. Mas você sabe que as pessoas normalmente erram o meu primeiro nome. O primeiro, né? Ao invés de falar Stavros, falam Stravos. Stravos, que é o natural nosso. Então, você acertou o mais difícil, tenha certeza disso. Olha só, mas eu vou treinar. Professor, é uma honra recebê-lo. Né? Claro que isso é uma brincadeira, para a gente já quebrar um gelo. É muito importante você estar aqui, porque isso aqui não é uma entrevista, deixando bem claro. Seja bem-vindo aí, o Nicolas. Nós, na verdade, temos aqui um bate-papo e um descontraído, orgânico, porque é muito importante a gente conhecer o quê? A origem
dos imortais. Essa é a ideia nossa. E vai ser uma honra, um prazer esse papo. Mas antes da gente iniciar, a gente vai fazer um merchan aqui da nossa live, né? Então, todo mundo aí que está nos ouvindo nesse momento, que já está na live, cada vez que o professor falar aqui, e principalmente porque ele tem esse sobrenome aí, clica nesse coração, porque ele tá merecendo. Já nasceu merecendo, porque nasceu com um nome especial. Então, a gente tem que dar muito coração para ele, porque quando você clica no coração, você espalha para o Instagram que nós estamos aqui e mais pessoas chegam na nossa live para, obviamente, conhecer o nosso querido convidado de hoje. E, além disso, nós temos um aviãozinho aqui. Aí, professor, só pode fazer junto comigo. Sabe esse aviãozinho que tem aqui? Sei. Clica no aviãozinho, vai aparecer várias pessoas. Aí só chama umas 10 pessoas aí, mais ou menos. Pode chamar umas 10. Umas 10 pessoas. Porque essas pessoas ficam sabendo imediatamente que nós estamos aqui. Pronto. Já está feito o merchan. E tem mais uma última coisa. Isso aqui não é um dueto. Vocês vão poder participar, podem fazer perguntas. As perguntas pertinentes eu sempre fixo na tela para que a gente possa discutir, conversar e levar ao professor, tá bom? Então, vamos começar. Já feito o merchan. Já. Ó como está entrando pessoas que você acabou de chamar aí. Ó. É impressionante como isso funciona. Live é tudo ao vivo, é tudo feito na hora, né? Por isso que chama live, porque é agora, é vivo, né? Bom, vamos lá. Primeira questão que vem na nossa mente é como a ideia de se tornar um mestre, um professor, doutor na filosofia de ensinar. Como é que isso brotou assim desde o início? Porque a gente sabe que quando a gente é criança, a gente tem vários sonhos, né? Criança sonha em ser astronauta, sonha em ser médico. Qual era o sonho do pequeno Vros. Olha, Vros. Qual era o seu apelido? O senhor tinha um apelido quando era pequeno? Tinha vários. Se você entrar nessa seara, a gente fica uma hora falando. Tá bom. Vamos lá. E eu não sei se você tocou num ponto interessante. Há muito tempo, eu me pergunto, né? Onde que nasceu, talvez, essa vocação de querer entrar nessa, vamos dizer assim, nessa seara da educação, né? E há um pouco tempo atrás, toda vez que surgia essa pergunta, eu sempre falava, olha, eu dava aula particular de matemática, física, né? Quando eu estava na universidade, quando eu dava aula de inglês para me sustentar, papapá. E depois eu falava, não, olha, eu entrei na Fundação Getúlio Vargas em 87 como palestrante convidado, mas tudo isso eram coisas, vamos dizer assim, que ocorreram de forma consequencial, né? Onde está a origem disso? E aí eu fui fundo e eu lembrei de algo que na realidade, eu acho que essa foi a origem. O que acontece? Eu era extremamente rápido nas tarefas quando eu estava no primário. Então, eu lembro muito bem, eu terminava a minha tarefa muito rapidamente, e aí o que eu fazia? Bagunça. Genial! Tirava sarro de quem tinha dificuldade, aqueles bullying que a gente conhece, que eu sofria bastante, né? Mas eu devolvia dessa forma. E como não existia, e até hoje não existe, né? Você poder aumentar o ritmo de alguém, tal, etc., né? Eventualmente uma professora me dava uma tarefinha, tal, mas não era o suficiente. Sim. E aí eu tenho uma professora na 4ª série do primário, uma japonesa chamada professora Tami, eu lembro dela até hoje, e isso lá no Instituto de Educação Caetano de Campos, onde é a Secretaria de Educação em São Paulo hoje, tá? Olha e ela, eu acho que teve uma visão interessante. Havia um aluno cego numa outra turma. Então, o que ela fez? Ela trouxe o aluno cego para a nossa turma e me transformou nos olhos dele. Olha só que bonito. Então, o que aconteceu? Eu, particularmente, o que eu fazia? O que ela escrevia na lousa, eu ditava para ele, além de escrever para mim. E aí, ele, naquela época era o braille manual. Então, além de virar os olhos dele, eu virei uma espécie de tutor e defensor dele. Você não deixava ninguém
brigar com ele e tal, etc. E essa tutoria era o seguinte, quando eu percebia que ele fazia uma expressão de não entendi, eu acabava que ajudava ele a perceber os conceitos, a gente discutia os conceitos. Então, eu acho que o ponto raiz é aí, você entendeu? Eu acho que foi aí a origem. Eu percebi uma coisa aqui. Então, o senhor está dizendo que, na verdade, o ato de ajudar esse seu colega ali, na verdade, já era ensinar, né? Já era uma vocação, né? Não, na realidade, quem ensina sabe que o professor é o aluno e o aprendiz é o professor. Porque, na realidade, se você parar para pensar, você pode até ter o conhecimento, mas o que acontece na hora que você transmite, coloca, você está num processo constante de destruir e reconstruir isso. E isso faz com que você aprofunde muito e, às vezes, aquilo que um aluno te instiga faz com que você feche conceitos de uma forma sólida. Então, o ato dessa troca de ensino-aprender, na minha visão, é invertido, né? Então, o professor ele é o eterno aprendiz e ele motiva o aluno a se tornar dessa forma, né? E uma outra coisa que eu acho que é o desafio sempre, né? Por exemplo, eu lembro muito bem, na faculdade eu dava aula de administração da produção, uma disciplina que pouca gente gosta. E eu lembro até hoje, eu tive uma aluna, eu dava lá no primeiro ano, primeiro ou segundo semestre, que era inclusive filha de um colega meu da área de contabilidade, a Thaís. E ela entrou na minha sala e falou, olha, sabe o que? Eu falei, Thaís, você é filha do Gurgel? Sim, sou. Agora, professor, vou ser sincera com você. Eu não gosto de sua matéria, não vai me adicionar nada, tal. Então eu lembro muito bem, a Thaís virou meu alvo. Falei, se a Thaís fizer um comentário, me parar, questionar, completar, eu ganhei esse curso. Então, esses desafios estão sempre em torno de quem está nesse processo de ensino e aprendizagem, né? Eu ia lhe falar uma coisa sobre isso. Eu também sou professor, né? E eu falo para os meus atores, né? Na verdade, eu trabalho muito focado em atores há mais de 30 anos. E eu falo assim, quando você começa a ensinar, verdadeiramente começa a aprender, né? É isso mesmo. Então tem essa troca e eu corroboro completamente com o que o senhor está falando e tiro o chapéu. É muito bacana essa sua visão, né? Ou seja, o seu início foi quando teve essa percepção, né? Da troca, né? E depois, se você me permitir, tem um outro fator importante. Diga. O meu pai era uma pessoa extremamente inteligente, não tenha dúvida nenhuma. Só que ele teve, talvez, o percalço da vida de ter que passar por 10 anos de guerra, né? Sim. Então, Segunda Guerra Mundial, Guerra Civil Grega, né? E ele acabou que, certamente, de alguma forma, criou uma visão de vida um pouco diferente da dos outros, né? E ele acabou fazendo curso técnico, mas ele trabalhou como marceneiro a vida toda, né? E ele deixou muito claro para mim que a única coisa que vale a pena é o conhecimento. E aí eu percebi o quão importante a educação é para libertar o homem, né, em todos os sentidos, né? Então essa simplicidade com sabedoria é um outro fator importante que para mim se tornou algo que eu tenho certeza absoluta que cumpre o papel nosso na vida, que é conseguir influenciar alguém de forma positiva para que ele possa melhorar a sua condição, seja essa condição de qualidade de vida, de cidadania, de qualquer coisa que seja. Então, esse é um outro fator importante que eu citaria aí nesse veio de origem, tá certo? Agora, eu lembro muito bem que ele insistia nisso, né? No aprender, né? Um outro fator muito importante nesse campo educacional, né, voltado para a sua pessoa, é que o senhor é um pioneiro, né, um verdadeiro bandeirante no ensino à distância, né? O senhor já visualizava isso há muitos anos. O senhor, pelo que eu recebi aqui do seu histórico, bem lá atrás, né, antes de ser praticado esse ensino à distância, já existia a ideia de se transformar o ensino numa coisa global. Como que
Como é que isso surgiu? Como é que essa ideia do ensino à distância surgiu pela primeira vez assim na sua trajetória? Isso, na realidade, eu devo ao nosso diretor, à época, em 1993, 94, o nosso diretor da Fundação Getúlio Vargas aqui de São Paulo, que era o professor Michael Zeitlin. Né? E ele, nessa época, quando a internet começou, em 94, que começou a ser usada, vamos dizer assim, de forma mais global. Né? A internet existe de forma fechada desde 1957, né? Mas era usada em elementos, vamos dizer assim, de segurança nacional, militar. Então, sim, a internet unificava redes para que, se você perdesse uma base ou daquelas informações, você não perdesse o todo. Então, era uma espécie de intranet global de serviço militar. Quando a internet se globalizou, o professor Zeitlin percebeu que a internet teria impacto no processo educacional. E, automaticamente, ele reuniu uma equipe de professores, os quais alguns, o professor Cláudio Vilar Furtado, que era colega da área de finanças, foi incumbido de buscar pelo mundo quais são, vamos dizer assim, os modelos que a gente poderia trazer que aderissem ao processo nosso aqui. Né? Uhum. E, além disso, ele também nomeou algumas pessoas para discutirem como que seria a educação no futuro. E eu fiz parte dessa discussão no contexto estratégico. Né? Quando foi mais ou menos final de 94, a gente já tinha estabelecido que ia utilizar um modelo usado pela Universidade de Monterrey, o Tec Monterrey, que era por videoconferência, tal, etc. E aí montou-se um projeto em conjunto com a Petrobras para montar um curso de administração para graduados para os seus técnicos e funcionários que ficavam fora de base, seja em plataforma, seja offshore ou na terra, tanto faz. Né? Que bacana. E aí reunimos mais ou menos uns 40 professores e, efetivamente, aí foi feito um seminário com 2 especialistas lá de Monterrey Tech. E aí que eu percebi aquela coisa de que a educação à distância ela tem um processo de produção quase que artística, né? Porque você rompe aquele processo, vamos dizer assim, bionívoco de professor falando, aluno lendo, e você traz todas as mídias para dentro desse processo. E eu me dei muito bem com isso, porque você falou que eu queria ser, quando eu era pequenininho, eu queria ser cantor, entendeu? E eventualmente me formar em medicina. Olha aí, tá vendo? Já arranquei uns 2 sonhos aí, né, de criança. E efetivamente, aí começou eu percebi que eu aderi muito rapidamente a isso, né? Porque a gente teve que fazer uma aula, demonstração, e nós criamos uma espécie de mini caso com situações e filme e produzimos. Eu falei, é isso que eu quero. Só que naquela época era bandeirante mesmo, porque nós mesmos fazíamos o material em HTML, não 5, HTML. Sim, tá certo? Por isso que eu citei dessa forma. Então, o chat com os alunos ao vivo a gente fazia, dava aula de videoconferência para uma turma presencial e 3, 4 turmas fora, numa super sala que custou $1 milhão, né? Na época R$1 milhão, né? Com o chat eu lembro até hoje, os alunos faziam chat com linha de escada, 33.6 kbps, né? É verdade. E às vezes aquilo era brabo, né? Mas o meu boa noite era da onde você está falando. Então o camarada falava a cidade, o bairro, se fosse em São Paulo, e tinha gente falando de Xangai, da Bélgica, tal, com linha de escada. Já tinha entrado o ICQ ou não tinha ICQ ainda? Sabe, lembra do ICQ? Ainda não tinha nem entrado o ICQ ainda, né? Essa época aí, ou seja, tudo que a gente faz hoje com rede social, ou seja, eu me comunico, interajo, compartilho, dissemino e atuo coletivamente, exatamente esse modelo ocorreu em meados da década de 90 para frente em turmas de educação à distância. Olha que maravilha. Ou seja, a turma era uma rede social fechada. Sim, foi como surgiu o Facebook nos Estados Unidos. Tinha um fórum de discussão, tinha chat. O Facebook foi criado exatamente para esse fim. Né? Então, acabou que virou o que virou. Então, o que acontece? Aí começou. Em 1999, a Fundação Getúlio Vargas do Rio, que naquela época eram escolas e programas distintos, também criou a educação à distância com outro conceito.
o conceito de o aluno estuda percorrendo o conteúdo e é tutorado por alguém, tá certo? E não tinha mais aula ao vivo. A gente mesclou muitas iniciativas conjuntas e tal, e em final de 2007, a presidência juntou todos os programas da Fundação, Rio, São Paulo e todas as outras unidades, e criou-se uma unidade só, que foi o FGV Online, unido, né? E tinha um diretor no Rio que acabou saindo, e eu fui o primeiro diretor que conglomerou toda a educação à distância da Fundação. E outra coisa que eu quero aproveitar, eu sei que muita gente já ouviu falar isso, mas tem gente que não ouviu, e hoje eu e o meu sócio, nós mudamos essa sigla, não mudamos a sigla, mudamos como configurar essa educação. Porque educação à distância hoje seria, por exemplo, um curso por correspondência. Tá? Isso se tudo fosse via correio, ponta a ponta. Sim. Até curso por correspondência o cara usa e-mail. Então, ele encurta a distância sem ter a logística física. Né? Exatamente. Então, hoje, a EAD, nós caracterizamos e definimos como educação com aproximação digital. Olha que bonito. E quando você fala isso, você percebe que rompe seu paradigma de distância. Nossa, adorei. E essa aproximação educação digital. Com aproximação digital. E outra coisa, Então, fácil de você assimilar. E fácil de quebrar as barreiras. Né? E é interessante que vamos dizer assim, as pessoas que oficialmente representam os nossos órgãos oficiais relutam em esquecer esse papo de modalidade, né? Presencial à distância. Isso não existe mais. A gente tem que temperar o modelo pedagógico com presencial, com tecnologia, etc. Né? E com a pandemia, eles usaram o termo educação remota, que não deixa de ser verdade, genericamente, mas é para fugir desse aspecto de que a gente tem que encarar de frente o mundo digital, tá certo? E ir atrás de incluir todos nesse mundo e parar com esse papinho de que porque tem gente excluída, a gente não deve fazer a inclusão de quem pode e quem não pode a gente tem que tentar incluir. É mais ou menos o conceito de copo meio cheio, copo meio vazio. Né? Normalmente nós sempre olhamos, quando a gente pensa nesse politicamente correto, que é o incorreto nesse caso, a gente olha para o copo vazio e não toma água. Então a gente tem que entender como é que a gente faz a água render para todos ou aumentar o nível dela. Né? É isso aí. Vamos dar o crédito para o seu sócio, porque falou o nome dos outros, faltou o nome do seu sócio. É o Antônio Pinto. Antônio Pinto. Muito bacana o trabalho de vocês. Bacana. Parabéns aí por essa iniciativa aí. Extraordinária. Isso é uma mudança de mindset também. Porque a pessoa começa a entender, né, que não é porque está distante, é uma aproximação digital. Ou seja, é uma inclusão. O nome já diz tudo. É uma inclusão. E essa é a palavra-chave, Jansen. Essa é a palavra. Eu estou pronunciando seu nome em holandês. Jansen. Mas meu nome é holandês, é Jansen mesmo. A pronúncia é tão perfeita que eu fiquei quietinho. Então, voltando a isso que você está falando. Não dá para discutir com um professor doutor e ainda imortal. É melhor a gente ficar quieto. Então, é isso que a gente tem que efetivamente pontuar. Esse vírus, eu usava um termo... Não fale disso agora. Não fale... então tá bom. A gente vai falar já dele. Essa é a minha cereja do bolo. Okay. Eu ainda tenho muita coisa para conversar com o senhor. Mas vamos lá. Ó, primeira coisa aqui, tem uma pergunta aqui na tela que eu achei muito interessante, que fala assim, ó, precisamos de um ministro da educação com essa cabeça e esse carisma. Então vamos lá. Se fosse ofertado agora para o senhor, porque a gente sabe do seu conhecimento, a sua bagagem, o seu background, nós sabemos disso, e eu estou aqui com o seu histórico extraordinário na minha frente. Se fosse ofertado agora, nesse momento, a possibilidade do senhor se tornar ministro da Educação, o senhor aceitaria? Eu aceitaria. E qual seria assim, qual que o senhor acha assim, só a primeira, assim, a mais urgente ação que o senhor imagina que tenha que ser feita nesse momento, porque já vamos tentar levar essa live para o presidente. Olha, eu só vejo, eu não acredito em discutir
Claro que a gente vai discutir e tem que ter saídas. Enem, volta às aulas, pá. A primeira ação seria um pacto nacional educacional para que a gente pudesse se auxiliar em tudo. Ou seja, quando eu penso num pacto nacional educacional, é reunir todos os governadores e ver quais são os recursos que a gente tem nesse momento, nesse bendito, nefasto momento, que trouxe o mundo para o século XXI e a educação também. Tá certo? Porque se não tivesse esse questionamento agora, a tecnologia ia ficar para 15, 20 anos e a gente já está muito mais atrasado depois que passar toda essa loucura. Né? Então, um pacto nacional para quê? Para a gente abrir um diálogo da mesma forma que a gente faz com reforma da Previdência, tá certo? E dizer o seguinte, nós temos recursos mais do que suficientes, com qualidade suficiente, para poder fazer trocas. E o papel do MEC, além dos programas que o MEC apoia, pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional, de alimentação, tal, etc., que são soluções que já estão em curso, né? O MEC teria que ter o papel indutor de fazer com que esse projeto fosse interligado. Né? E depois viriam as questões emergenciais e a gente teria que aproveitar isso para já projetar a visão futura, né? Dentro de um contexto que eu enxergo como sendo não perder mais nenhuma geração nesse país, independente da idade. Porque muitas das pessoas que hoje estão, entre aspas, desesperadas em casa, porque não estão... Esse talvez seria o momento exato de elas terem oportunidade de poderem se profissionalizar melhor, se capacitar melhor, com todo o conteúdo gratuito que existe na internet, por exemplo. Tá certo? E pouco disso é difundido e promovido de forma efetiva. Né? No início da pandemia, olha que interessante, o Ministério da Economia separou 17 instituições que poderiam ofertar cursos gratuitos. Então, perceba, o MEC não teve nenhuma proatividade durante esse período no que diz respeito à sua atuação. E isso é tão verídico que isso ficou por conta, vamos dizer assim, o protagonismo disso foi a base de uma instituição do terceiro setor que reuniu o debate em torno do Conselho Nacional de Educação, do Conselho Estadual, né, de secretários educacionais, da Undime, que é o conselho que reúne os secretários municipais, e os ditos especialistas que fizeram notas técnicas, ajudaram na redação de portarias, etc., com a participação de alguns deputados e senadores que compõem a relatoria dentro da comissão mista do Senado e da Câmara para a Educação, que está trabalhando, vamos dizer assim, essa legislação emergencial. Então, eu acho que a gente deveria mostrar que esse é o momento de inflexão, de ruptura. Porque o resto é muito mais trabalho a ser feito com planejamento e planos de ação do que propriamente altas discussões, tá certo? Maravilha, maravilha. Pô, incrível a sua resposta. Professor, eu estou aqui de boca aberta. É genial. Agora, vou aproveitar um pouco essa sua filosofia, né, em relação à questão da educação e me fazer uma pergunta. Do jeito que estão as coisas hoje, conforme o andar da carruagem, o senhor imagina que esse ano letivo foi um ano perdido para a maioria dos alunos? Essa é uma pergunta interessante. Eu não usaria um ano perdido. Eu uso o termo um ano comprometido. E quanto a comprometimento, não existe perda total. As pessoas precisam entender que a perda total seria a morte da maioria da população. Sim. Tá certo? Isso não está acontecendo. Sim. Então, as medidas que estão sendo tomadas, não existe tempo hábil para que as medidas possam ser convergentes e sólidas na sua maioria. Então, nós já estamos, professor, nós já estamos no meio do ano. Vamos ser sinceros. Não, mas o que poderia ser feito para que... Vou chegar lá. Tá bom. Então, o que acontece?
pelo menos, já se fez algum planejamento de como as aulas vão voltar, tá certo? Sim. Ok. O que a gente tem que entender nesse momento? Que além de como voltar, né? Porque aí o cara faz o planejamento lá e respira, ufa. Meu amigo, talvez não volte, tá? Vai ter que estender, né? Exatamente. Tem que ter contingência. Outra coisa, eu vou voltar de forma paulatina. Então, por exemplo, no estado de São Paulo, o plano é voltar em 8 de setembro com 35% da população. Significa que eu vou girar o meu recurso físico 3 vezes na ocupação do aluno, né? Como é que eu vou fazer para recuperar isso? Não tem saída. Você vai ter que ter complemento via tecnologia. Sim. Então, esse era o momento desse pacto que eu falei, de entender como é que eu faço chegar, não a internet necessariamente no contexto da internet, mas como é que eu faço ela chegar em redes locais. Né? Sim, por isso que a sua ideia inicial seria essa união, né? Essa união de todos e não é da só educação. do Estado. Não é só do Estado. Eu tenho, por exemplo, cabeamentos privados de fibra ótica. Eu tenho cabeamentos do Estado, eu tenho cabeamentos do Judiciário, da Polícia Federal, e a maioria desses cabos estão esperando o conteúdo para passar. E algumas empresas privadas também disponíveis para ajudar, como a NET, por exemplo. A NET, as telecomunicações, esse é o momento de união em torno desse processo. E aí, qual seria a estratégia na minha visão? O que eu tiver de conteúdo que possa servir para ser distribuído com qualidade e que vai ajudar não só o aluno, mas o próprio professor na ponta, que normalmente não tem condição em alguns lugares, os mais remotos, tal, etc. Como é que eu faço chegar a isso? E me preocupar também com 2 aspectos importantes, que são o professor e o aluno. Porque não pensa, vamos lá, dia 8 de setembro voltamos às aulas. Pessoal, bom dia, hoje a gente vai falar de conjuntos e matemática. Não, hoje você vai falar do seu problema na sua família com o Covid. Então vai ter que ter um primeiro momento de acolhimento. É lógico, é lógico. É uma questão até de respeito psicológico, né? Não, mas não tem como ser diferente, porque as pessoas vão querer falar. Então você tem que fazer esse trabalho antes com os professores e depois vai ser entre alunos e professores. Perfeito. A biossegurança está nesse contexto. E o conteúdo, por exemplo, ninguém está imaginando o papel do professor. Eu, se fosse professor de rede pública, hoje estaria apavorado. Porque falaram para mim que eu vou dar aula para 1/3 da minha turma e ainda vai ter coisas da internet. Professor Malrê. Como é que o professor consegue fazer isso? Né? Então, é aí que entra a engenharia desse processo. Então, por exemplo, nas matérias que são... Desculpa. Alguns professores estão conseguindo dar aula online porque estão em casa. Agora, conseguir lecionar na escola e dar aula online ao mesmo tempo... E depois do turno, você não vai ter vida. Então, o que acontece? E ele pode pegar Covid e tal. Então, por exemplo, nas disciplinas essenciais, normalmente você tem mais do que 1 ou 2 professores. Sim. Então, da mesma forma que você vai fazer a rotação do aluno no espaço, você tem que fazer a rotação do professor. Então, é a hora de unir também os professores e falar, olha, segunda-feira quem vai dar todas as aulas presenciais de matemática é o professor número 1. O 2 e o 3 vão estar preparando as atividades da internet. Genial. Vão dar o suporte. Não? Ou seja, criar um rodízio... O rodízio do professor também. É genial. Porque senão o cara não respira. Gente, por favor, bota o coração para esse homem aqui. Vamos botar esse homem, o secretário, pelo amor de Deus, da educação desse país, para a gente poder andar. E tenha certeza absoluta, a parte de infraestrutura é só um projeto de engenharia. A parte de conteúdo é um processo de curadoria. Conteúdo tem de sobra. Então, é muito mais quebrar as barreiras de algumas vaidades em algum aspecto, tá certo? Sim. E com uma vantagem enorme, Jansen. Se você já pensar numa rede nacional educacional, imagina o que vai acontecer pós-pandemia em utilizar essa rede para viabilizar um ensino integral híbrido. Porque eu não vou conseguir fazer ensino integral fisicamente. É lógico. E a tecnologia faria o quê?
seria para reforço de alguns, complemento para outros, empreender para outros e assim vai. E eu consigo dosar ritmo de aprendizagem, tendo a tecnologia como uma espécie de amortecedor desse processo, né? Sim, professor. Deixa eu só ler uma coisa aqui, ó. O Antônio diz o seguinte, ó: me perdoem, mas eu falei que essa cabeça tem muito a oferecer para a moçada desse Brasil. Falou o Antônio aqui. O Antônio é suspeito porque eu conheço ele desde 1986, então ele é suspeito. Beleza, mas então eu vou falar outro aqui que não é suspeito, que você não conhece, porque ele é meu amigo. Ele é criterioso, é um grande empresário, tá? Ele trabalha com investimento em bolsa de valores, é um grande empresário, tem vários negócios, é um homem, assim, de absoluta confiança e vem frequentando as nossas lives dos Imortais. Ele diz assim, ó: uma visão bem abrangente, muito consciente e humana. Parabéns. Olha só, o Fábio Amaral é o Fábio Amaral. Okay. Ele está falando isso porque isso, olha, e com certeza o senhor não conhece ele, né? Ou não. O senhor conhece? Não, né? Não, talvez de vista, mas de nome não conheço, infelizmente. Então. Mas vai conhecer, porque pelo que eu estou vendo aqui, o senhor já está, essa cadeira, esse ministério já é seu. A gente vai ter que conduzir o senhor até lá, porque, olha, tá vindo chovendo frases aqui de apoio a tudo que o senhor falou aí, viu? E isso que eu estava te falando da engenharia é um negócio muito mais de vontade política do que problema técnico, né, na infraestrutura. Eu não tenho. E o aspecto, a gente não pode esquecer de uma coisa fundamental, e isso eu falo de cátedra porque é minha área de pesquisa, né, gestão do conhecimento. O valor agregado da presencialidade para a troca de conhecimento não tem igual. A troca presencial, seja ela virtual ou física, aqui a gente pode fazer uma troca virtual presencial porque a gente não depende de laboratório, de outros elementos tácitos que poderiam estão sendo utilizados aqui. Mas essa é a forma mais rica de você criar conhecimento, que é a troca tácita. Então, a educação, ela tem que percorrer exatamente esse caminho. E hoje, o que a gente faz? A gente tem uma modalidade que chama educação à distância e uma que chama presencial. E na presencial, você pode ter 40% de à distância. Eu não sei como é que se tiram esses números. A gente leva anos para definir essas coisas. E no mundo de hoje, a gente sabe que o mundo competitivo está pouco ligando para diploma. Ele quer saber o que o indivíduo sabe. Exatamente, certo? Exatamente. O ensino, ele tem que percorrer o caminho do presencial ao à distância ou online puro, tá certo? De acordo com a característica do curso. Entendendo que a gente tem simuladores que podem, eletrônicos, né, e digitais, que podem fazer 90% do treinamento que a pessoa precisa antes de fazer o laboratório físico, por exemplo. Sim. Tá certo? Então, não existe mais a desculpa da gente não rever tudo isso e aproveitar esse momento para colocar o país no trilho do século XXI. Porque senão a gente vai de novo perder mais uma geração de todos que a gente já perdeu. E aproveitar a tecnologia para trazer de volta os que não tiveram uma formação boa, mas já trabalham há algum tempo, aprenderam coisas e têm vontade de ter educação continuada. A tecnologia é um caminho muito interessante para isso. Genial. Professor, tem diversas frases interessantes aqui, mas eu não consigo falar todas, porque senão a gente vai perder o nosso tempo aqui, que também é pouco já. Só para o senhor ter uma ideia, nós já falamos 40 minutos, só temos 50, ou seja, me sobram 10 minutos. Fique tranquilo. Então, eu vou precisar fazer duas perguntas fundamentais. A primeira é a seguinte: como o senhor, na sua visão, enxerga a importância da academia, né? Das academias para uma sociedade, para o Brasil, para o mundo? Qual é a sua visão da academia? A academia, você está falando da academia... Eu estou falando das academias, a Abrace... ok. Estou falando das academias... Falar em academia para professor pode ser interpretado como outro tipo de academia. Sim, é verdade. Mas a pergunta é voltada para as academias... As academias, olha, eu particularmente participo de duas academias, que é a Abrace
e a Academia Latino-Americana de Ciências Humanas, né, que é a ALAC. Né? A academia, eu acho que ela tem um papel interessante de congregar aqueles que possam discutir ideias para melhoria da humanidade, tá certo? Eu não enxergo só como um reconhecimento. Reconhecimento seria um negócio muito simplório para o papel que a academia deveria ter, né? Então, eu acho que a partir do momento que você tem a academia, você traz pessoas que têm condição de discutir ideias acima de tudo, né? Então, eu convergeria para esse o papel fundamental. E, obviamente, a notoriedade que você gera em torno de elementos que compõem. Eu, particularmente, tive uma honra enorme. Pois é, eu ia falar sobre isso agora. É. O senhor teve a honra, né, de ter como patrono nada mais, nada menos que Heitor Villa-Lobos. Exatamente. Como é que é isso? Como é que é essa sensação? A sensação foi excelente, porque se você me perguntar, até hoje eu quero ir no American Got Talent, no British Got Talent. Eu só não vou no The Voice do Brasil para não me expor. Mas, cadeira de número 38. 38, exatamente. Que também soma um número que eu gosto bastante, que é o 11. 11 é um número fantástico. Não tem mudança, né? Ele não pode ser somado, né? 11 é e não poderoso. existe aspecto nenhum associado à arte que efetivamente a gente não possa fazer, né? Exatamente. E então, na verdade, aqui a nossa. Eu vou tentar agora. Porque, olha, está chovendo aqui para o senhor ser ministro da Educação. O pessoal ficou maluco. Se dependesse dos meus amigos, eu tenho muito. Olha, tá aqui dizendo, torcida. Não, mas eles estão falando coisas que têm coerência, entendeu? Eu estou bem animado com esse projeto. Eu vou pedir para o senhor escrever assim, uma ideia sobre isso e a gente tem que tentar fazer com que isso chegue urgente, porque eu não aguento mais essa nós somos acéfalo, né? Na educação e na cultura. Nós somos acéfalo. Isso que você falou, eu só quero fazer uma parte. Sim. Isso daí foi tudo apresentado para o presidente Jair Bolsonaro em 1º de agosto de 2018. É? Sim. Num plano formalmente elaborado. Que maravilha! E ele gostou do plano, ele falou que coincidia com toda a ideia que ele tinha para a educação. Nossa. E depois, infelizmente, depois da facada, houve alguns, vamos dizer assim, alguns eventos que a gente começou a trabalhar de forma mais junta com algumas pessoas, e na hora H da definição teve outro rumo, o qual eu não tenho como discutir e tal. Sim, mas esse é o plano que eu defendi na candidatura do presidente Bolsonaro. Eu só não falava os comos naquela época, sim, porque você só fala os o quês, tá certo? Sim. Mas a gente se preocupou de 0 anos até o que a gente chama na língua inglesa de lifelong learning, que é a aprendizagem ao longo de toda a vida, tá certo? Então, e a gente cruzou isso com ensino, com pesquisa, com desenvolvimento da nação, com tecnologia, tudo preparado. Isso tem isso no documento, no PDF? Então eu vou lhe mandar meu e-mail, o senhor pode me enviar, por gentileza? Eu não sei se eu vou te enviar ainda, mas depois, em algum momento eu te envio. Eu gostaria muito. Mas foi um trabalho que eu gostaria de ressaltar, que não foi... a maioria das ideias do trabalho partiram da minha discussão com ele, né, no plano que eu fiz, mas eu tive a colaboração de mais de 20 pessoas constante durante quase 5 meses. Olha que bacana. Depois a gente trouxe mais umas 10 pessoas. Mas não seria o caso, desculpa não seria o caso tentar estabelecer um segundo contato, já que a gente está nessa situação a gente acéfala, né? Não, mas a gente tem... Na educação, na cultura. Eu fui procurado por muitas pessoas nesse período, né? E efetivamente que quiseram, inclusive, pedir permissão, se podiam indicar meu nome de novo, e eu dei essa permissão. Então, a coisa já está encaminhada, né? Já está encaminhada. E olha, nessa época, é interessante,
uma amiga minha, colega, está dizendo, lembra da EAD na educação básica, hoje é realidade. Quando Sim. eu falei para o presidente que a gente poderia acelerar a melhoria da qualidade do ensino com a tecnologia, e eu externei isso para a mídia, né? Todo mundo me crucificou, dizendo que eu ia levar as criancinhas para fora da escola, acabar com o professor, com a merenda, com o zelador, etc., né? E até a oposição, à época, fez um filme, até com um professor me criticando, que já foi ministro da Educação. Tá certo? E hoje, isso é a realidade que a gente está vivendo e a gente não se preparou para isso. Exatamente, eu ia falar Tá justamente certo? isso agora. Se isso tivesse sido algo pensado, nós estaremos muito mais confortáveis nessa situação de pandemia. Então, para ensinar e tudo mais, né? E a academia, só para completar a sua fala lá, antes que a gente finalize, todos os eventos da academia é encontro de amigos, de irmãos, né? Onde a gente sente aquela energia positiva, né? Que faz com que a gente diga, é isso que faz a vida valer a pena, de ver que tem em torno da gente reunido pessoas que têm alguma forma impacto na vida dos outros e na própria vida. E como é ser um imortal? Esse reconhecimento dessa trajetória de trabalho? Olha, eu vou te falar algo que eu não sei se eu deveria falar. Você sabe que todos os meus diplomas estão em envelope. Eu entronizo o aspecto todo desse processo, mas a simbologia para mim vale muito pouco. Sim, e sabe o que é isso? Isso é um trabalho muito interessante, porque isso é um desapego, né? Então você não fica ligado no ego, né? Você consegue ter o que a gente chama de egoência. Controle do próprio ego. Então, isso é muito interessante, viu, professor? Eu gosto muito dessa sua visão. Esses dias eu tive que tirar xerox do meu diploma de doutorado, que eu tenho diploma de doutorado. Ah, o seu foi doutorado mesmo. Não... reconhecido, né? Não pode... E eu não sabia onde estava o meu diploma. Ah, tá. E eu mas não sabia. Não foi na Argentina que o senhor fez, não. Não foi no Rosário, não, né? Não, Desculpa, mas eu não resisti à piada. Mas não é questão de... independente de onde se faz, Jansen. Sim. A universidade tem que concluir, né? Tem que concluir. É uma universidade boa. É muito boa, muito boa. Os meus créditos de mestrado, terminei todos e valeu como se fosse uma pós-graduação. Aí eu optei por viajar para o exterior a trabalho e perdi o prazo de entregar a minha dissertação. Então, apesar de eu ter escrito uma dissertação, que o meu orientador aprovou, eu não consegui concluir e entregar. Então, eu não tive minha titulação de mestrado, eu tenho uma pós-graduação. Entendi. E quando eu requeri voltar para o meu mestrado, o pessoal da minha escola, um dos professores falou que eu tinha que refazer os créditos. Falei, como é que eu vou refazer os créditos que eu já fiz? Não, faz em outros departamentos. E isso me incentivou a ir para o doutorado direto. Aí eu me inscrevi no processo seletivo doutorado direto da Fundação aqui em São Paulo, que por comodidade para mim foi bom, porque eu era professor da Fundação. E agora eu estou trabalhando pouco, infelizmente, mas eu estou num projeto de pós-doutorado na UFRJ já há algum tempo, trabalhando com tecnologia. Mas eu sou pós-doutorando. Olha aí, que bacana. Que na realidade não é título. Sim. O pós-doutorado nada mais é que uma pesquisa inédita que você faz, basicamente, quase que um estágio. Mais nada do que isso, né? Agora, doutor, antes da gente acabar, antes da gente finalizar, eu preciso fazer aqui a nossa pergunta-chave aqui, né? A nossa cereja do bolo, que o próprio nome da live é Tempos Extremos, né? Nós vemos tempos extremos, né? Visão em tempos extremos. Com esse advento da Covid-19, né? O isolamento social e tudo que todos nós seres humanos, né, fomos, na verdade, nós somos assolados dentro dessa realidade, né, com
com essa situação duvidosa, né? Muita gente com dúvidas de muitas coisas, muitas informações diversas. Isso também é algo que deixou as pessoas não só com temor, mas com muita insegurança, né? Houve muita insegurança no ar. Qual é a sua visão disso tudo que vem assolando o ser humano, não só no Brasil, mas praticamente no mundo todo? Eu acho que tem vários aspectos aí, né? O primeiro elemento que eu concordo plenamente esse vírus nefasto trouxe o mundo para o século XXI. Ou seja, se as torres gêmeas fizeram aquele estrago lá no início do século XXI, né? Lá a gente teve talvez redimensionamento geopolítico. Sim. Tá? Mas o vírus ele traz o mundo para o século XXI com questionamentos profundos. Uma coisa interessante, se vocês já imaginaram se a gente não tivesse redes sociais e internet, já estaríamos em convulsão social há muito tempo. Sim. Então a tecnologia ela teve esse papel de mostrar para a gente que ela tem que ser bem usada em todas as áreas. As áreas de negócio vão mudar, a educação vai mudar, a vida pessoal vai mudar, tá certo? Estamos totalmente revendo tudo. E o mais importante, eu acho que aconteceu, foi um nó que todo mundo tem, mas que estava, de alguma forma, ele convivia como nó, mas estava ligado fora desse nó, que é a família. É verdade. Então, estava meio que esquecida, né? Isso. A família estava aqui meio que esquecida. Então, o que acontece? O pai e a mãe descobriu que ele terceirizava a educação do filho para a escola porque ele não tinha tempo para acompanhar. Então agora ele acompanha 24 horas a educação do filho. Descobriu o que a tecnologia pode fazer para ele. Descobriu as necessidades que existem, as necessidades e demandas que se tem por coisas simples, tá certo? Então aí a gente tem que ver os aspectos do que é a vida, o valor da vida, né? E esse novo normal, que o pessoal resume em máscara, tal, etc., para mim isso é algo superficial em relação aos novos paradigmas que a gente tem que ter daqui para frente, né? De romper com tudo e ver em que situação que a gente se encontra. E infelizmente, e aí entra esse aspecto de que a gente tem, pelo acesso imediato que a gente tem a tudo, as fake news também têm um impacto muito grande. Então, criar essa consciência em torno desse nó, né? Porque agora a nova rede social interna é o nó da família, mas as famílias unidas vivenciando tudo isso. Então, é uma época que a gente pode dizer que é uma época de rever, de pensar em novos paradigmas e uma época de crise. E todo mundo fala que crise vem dos ideogramas chineses, né? Onde você tem oportunidade e tal. Balela. Crise vem da palavra grega chrysis, que vem de chrysó, que significa ouro. Então, a chrysí é a época dourada, a época da oportunidade. Então, essa é a época de você oportunizar tudo do jeito que você achar melhor. É por isso que dizem que nas grandes crises é que nascem os grandes milionários, os grandes bilionários. Não, e as grandes soluções. As grandes soluções. Não tenha dúvida nenhuma. E se a gente acha que isso, por exemplo, esse tipo de destino... Eu lembro muito bem, eu tinha um aluno que era do Emílio Ribas, na década de 70, final da década de 70, e ele era infectologista. Ele me falou, professor, se a humanidade tiver que morrer, vai ser por causa de um micro-organismo. Então, é óbvio, porque você chega, você converge tanto que você não tem tempo de resposta para coisas que vão se proliferar dessa forma, né? E eu não estou entrando em mérito de como, eventualmente, isso está sendo aproveitado, ou foi até uma engenharia para resolver problemas de previdência de nação, redução de população, etc. Eu estou deixando de fora essa teoria conspiracional, porque eu vejo as coisas de forma otimista e a gente, se quiser sobreviver, vai ter que olhar dessa forma. Olha aí, o Fábio finalizando aqui, ó, é uma das melhores lives que eu acompanhei por todo esse período. Muito obrigado. Muito é isso aí. Obrigado mesmo, Fábio. O presidente aqui também acabou de
de colocar o Samir Shelala falando gratidão, professor, foi uma grande noite, temos o orgulho de tê-lo no Abrace, e eu aproveito aqui para deixar meu agradecimento profundo, foi uma aula, professor, doutor, foi incrível, eu fiquei aqui realmente alucinado com a sua fala, o senhor tem além de uma comunicabilidade impressionante, tem uma visão, uma clareza na sua fala, na sua objetividade de perceber as coisas que realmente nos impressiona e é um prazer ter uma conversa dessa. Olha, vou lhe falar, eu lhe agradeço muito. Eu sempre digo, o que a gente fala de coração é fácil falar. E eu falo de coração porque eu acredito nisso e vivo isso 24 horas por dia. Eu vivo isso 24 horas por dia. Acredito que essa parte, a saúde e a educação de uma nação, elas são relações de causa e consequência. Uma está com a outra. Se a gente melhorar a educação do nosso país, a gente vai conseguir crescer. A gente não vai conseguir crescer economicamente se continuar com a população formada do jeito que ela está. Vai ser limitado a 2, 3, 4%. Se a gente investir nas crianças de 0 a 3 anos, se melhorar a capacitação, se trouxer mais cursos profissionalizantes, técnicos, investir em pesquisa e não perder os pesquisadores. Me corta o coração como brasileiro de ver tanto brasileiro falando de Covid, mundo afora, participando de projetos lá fora, sabendo que ele foi formado aqui e nós não conseguimos segurar essa pessoa. Então, ao mesmo tempo que eu tenho orgulho que ele está lá, eu sinto ele não estar aqui. Então, tudo isso a gente tem que valorizar, porque em termos de riscos de longo prazo, o nosso país é o que menor risco tem em relação a todos os outros. A gente tem tudo que precisa para poder ser uma nação forte. Só falta cair a ficha de que o trabalho é longo e que a gente precisa começar. É isso aí. Muito obrigado, professor. Olha, tenha um excelente final de noite. Obrigado por essa aula, por essa live maravilhosa. Tá? E muito obrigado mesmo, de verdade. Cuidem-se todos, né? E fiquem bem, com Deus, e até uma próxima. Foi um grande prazer. Obrigado. Grande prazer. Até logo. Obrigado a todo mundo que participou. A gente vai ter que encerrar. Um abraço. Outro. Tchau, tchau.